A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos que nos acompanham pelo nosso canal oficial Adenac Combinado Tocantins. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez para fazermos a nossa leitura diária desta quarta-feira, relacionada à nossa lição de número 3 do nosso quarto trimestre de 2024. Onde estamos estudando sobre escatologia apocalíptica, uma perspectiva pré-tribulacionista. E esta lição de número 3, comentada pelo professor Lorival, tem por título Visão do Trono de Deus. E a nossa leitura diária desta quarta-feira tem por título A Visão do Cristo Exaltado. E o texto de referência, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos do 13 ao 16. Estaremos meditando na palavra do Senhor, que nos diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Louvado seja o nome do Senhor. Que visão tão maravilhosa que João agora vai ter do Cristo glorificado. João agora vai descrever as características de Jesus, agora já glorificado no céu ao lado do Pai. Nós vimos aqui que quando Jesus agora vai trazer a João ali as 7 cartas à igreja da Ásia, onde Jesus vai ordenar a João que ele escrevesse e enviasse aquelas cartas, e após ali Jesus trazer essa ordenança para João, e nós vimos aqui nos versículos anteriores que João, por enquanto, estava somente ouvindo a voz. E no versículo de número 12, ele vai dizer: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Então, a partir do versículo de número 13, João começa a descrever Cristo ali na sua esplêndida glória. Então, nós vimos agora que João vai descrever Jesus glorificado ao lado de Deus. Então nós vimos aqui 3 pontos importantes nessa visão de João que ele teve de Cristo. Nós podemos ver que agora Cristo aqui ele é descrito como rei, como sacerdote e como juiz das igrejas. Então nós vimos aqui, olha só que coisa gloriosa. Quando João fala sobre o que ele viu de Jesus, nós vimos ali que ele fala primeiramente que como filho do homem, a sua veste ela era até os seus pés, cobria os pés. Então nós vimos que agora João vai descrever sobre a cabeça e os cabelos de Jesus, que eram brancos como a lã, significando pureza também. Nós vimos e como a neve, e os olhos como chama de fogo. Nos diz o salmista que os olhos do Senhor, ele contempla todas as coisas. Então nós vimos aqui que os olhos do Senhor, ele não há nada encoberto à visão de Deus.
E agora também João vai descrever, né, sobre os seus pés, semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Então nós vimos aqui a pureza, a grandeza do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, no versículo 16, né, ainda no versículo de número 15, nós vimos aqui também, e a sua voz como voz de muitas águas, ou como voz de trovão, algumas versões vai dizer assim. Então nós vimos ali que João agora, quando ele vê essa visão de Cristo, ele vai ver ali a sua pequenez, diante daquela grandeza, daquela glória tão imensa que João viu. E agora no versículo 16 ele também vai dizer, e na sua destra, ou seja, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Nós, seres humanos, não conseguimos em momento algum firmar os nossos olhos, a nossa vista, muito tempo sob o sol. Imagina aquela glória que João viu, aquela luz resplandecente no rosto de Jesus. O ser humano, na sua natureza pecaminosa, jamais ele vai conseguir, enxergar a Cristo, ver ao Senhor na sua glória. E nós vimos aqui, agora ele vai falar sobre a espada que é a palavra, ela vai reger as nações. Então nós vimos agora também, quando ele fala sobre o sol que na sua força resplandece. Então, como é glorioso, quando nós vimos aqui a grandeza da glória do Senhor. João tentou descrever, mas nós vimos que, com certeza, é muito além a glória do Senhor, o seu trono de majestade. Nós vimos aqui a leitura de ontem, o irmão Gaspar, até falando sobre a visão de Isaías, quando Isaías viu os serafins ali diante do trono de Deus, dizendo, adorando, santo, santo, santo é o Senhor. Então, que coisa maravilhosa! E nós vimos que Jesus, ele vai reger todas as nações no seu reino milenar. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos, pedir a Deus misericórdia a cada dia e que possamos estar prontos, vigilantes, porque sabemos que um dia, como o apóstolo João disse, assim como ele é, nós o veremos. Então esse dia vai chegar que todos nós, quando nós deixarmos esse corpo corruptível e se revestir da incorruptibilidade, nós estaremos num corpo glorioso como o de Cristo e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a todos mais uma vez e fiquem todos na paz do Senhor.